As vítimas da chacina em família que aconteceu na virada do ano em Campinas foram enterradas ontem no Cemitério da Saudade. A cerimônia foi marcada pela dor de parentes e amigos que estavam inconformados com a tragédia. Uma tristeza profunda tomou conta de amigos e familiares durante o velório das 12 vítimas da chacina que ocorreu na noite de Réveillon em Campinas. O Cemitério da Saudade ficou lotado. Até mesmo quem não conhecia as vítimas esteve no local para prestar solidariedade. A dor e revolta impediam qualquer tipo de manifestação. Olha, não tem nem se encontrar nem palavras, né? Porque eu conheci parte da família, são gente excelente, vai deixar muita saudade, é uma perda muito profunda. Os corpos foram sepultados em grupos a cada 20 minutos. Os parentes de Isamara e do filho dela, João Vitor, foram os primeiros a serem enterrados. A cada sepultamento, um momento de oração e homenagem. Todas as 12 vítimas da chacina foram enterradas aqui no Cemitério da Saudade, em Campinas. Os corpos da Isamara e do filho dela, João Vitor, de 8 anos, estão sendo enterrados juntos neste momento. A família pediu para que toda a imprensa saísse do local e que respeitasse o momento do sepultamento. Apenas o corpo do atirador, Sidney Araújo, de 46 anos, foi sepultado no Cemitério Municipal de Jaguariúna. O crime aconteceu na casa de uma das vítimas, que fica no Jardim Aurélia, bairro de classe média em Campinas. O atirador se aproveitou da queima de fogos durante a virada do ano para entrar no local sem que ninguém percebesse. 11 pessoas morreram na hora. A 12ª vítima chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital. Outras 3 pessoas que foram atingidas estão fora de perigo. 2 adolescentes sobreviveram à chacina. Eles se esconderam no banheiro quando perceberam os disparos. Segundo a polícia, o motivo do crime tem relação com uma briga entre o atirador, Sidney Araújo, e a ex-mulher Isamara pela guarda do filho João Vitor. O autor dos disparos deixou cartas e áudios gravados explicando o motivo da chacina. Nas declarações, ele se refere à ex-esposa como vadia e mostra total descontentamento com a legislação brasileira que, segundo ele, protege as mulheres. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo divulgou nota afirmando que o caso segue em investigação pela equipe do 3º Distrito Policial de Campinas. Segundo a nota, testemunhas estão sendo ouvidas para auxiliar no trabalho de apuração do crime. Ainda sobre esse caso, o homem que provocou essa tragédia já era investigado por abuso sexual contra o próprio filho. O enterro das 12 pessoas mortas na noite do Réveillon reuniu centenas de amigos, todos ainda chocados com tamanha violência. Coisa que aconteceu de repente, uma loucura de um ser humano que não tinha o que pensar na vida, o que fazer, e aprontou tudo isso aí. Uma cerimônia de despedida longa e triste. Um dos sobreviventes, Luiz João Batista, ferido no pescoço, acompanhou o enterro da família. Ele perdeu a mãe dele, a filha dele, 4 irmãs, sobrinhos, tudo. Todos eles? Tudo. É uma família. Escapou. Escapou por Deus. O corpo do atirador foi enterrado em Jaguariúna. A chacina aconteceu num bairro de classe média de Campinas, interior de São Paulo. Sidney Ramis de Araújo brigava na justiça pela guarda do filho, de 8 anos. Para se vingar da ex-mulher, Isamara Fillier, ele decidiu matar a família dela. Sidney invadiu a casa onde todos estavam comemorando o Réveillon e começou a atirar. Sidney aproveitou o momento de descontração para pegar a família de surpresa. Testemunhas contaram que ele pulou esse muro, de cerca de 2 metros de altura para entrar, e atirou primeiro nos homens, que bebiam cerveja no quintal do lado de fora. O dono da casa foi atingido na barriga e se fingiu de morto para sobreviver. Ele estava com uma pistola 9mm. O som dos tiros se confundia com os fogos de artifício da virada de ano. Um vizinho gravou o que parece ser a sequência dos disparos. Depois de atirar nos homens, Sidney foi atrás das mulheres, que tentaram se esconder num quarto. Sidney arrombou a porta e matou uma a uma. A ex-esposa e o filho deles, de 8 anos, estavam em um outro cômodo e foram os últimos a morrer. Em seguida, Sidney se matou. Um dos sobreviventes contou à polícia que ouviu o menino João Vitor dizer: "Você matou a minha mãe." Sim, foi uma tragédia, né? Acabou com a nossa família, acabou com a nossa alegria. E assim, infelizmente uma pessoa
descontrolada, acabou com uma família. O atirador matou quase toda a família. Entre as vítimas está a Luzia Ferreira, de 85 anos. Isamara e o irmão Rafael eram netos dela. A mãe deles já era falecida e eles passavam as festas com as tias, Antônia Dalva, Abadia das Graças e Ana Luísa. Antônia era a mãe de Liliane Donato e Alessandra Freitas, que também foram assassinadas. A filha de Ana Luísa, Larissa de Almeida, está entre os mortos, assim como Paulo de Almeida, marido de Abadia, e Carolina Batista, filha de Luiz João Batista, que foi levado ferido para o hospital. A mãe de Carolina e o filhinho dela foram poupados pelo atirador. Outras 3 pessoas também sobreviveram, um amigo da família e 2 adolescentes que conseguiram se esconder no banheiro. Sidney deixou uma carta contando que planejou o assassinato porque não podia ver o filho. Morto também já estou, porque não posso ficar contigo e ver você crescer. Vou levar o máximo de pessoas daquela família comigo. Morro por justiça, dignidade, honra e pelo meu direito de ser pai. A polícia teve acesso a uma gravação feita pelo celular do atirador, em que ele revela ter planejado a chacina para o Natal. E as pessoas, com certeza vão perguntar, o que passa na cabeça de um cara desse para fazer o que fez. Bom, eu vou tentar dizer para vocês. Para essa psicóloga forense, há muita raiva no texto, mas não sinais de loucura. Para mim, ele estava muito determinado a fazer isso. E, muito possivelmente, se ele não tivesse tido êxito nessa noite do dia 31, eu acho que ele não desistiria de cometer esse crime. A relação de Sidney e Isamara depois da separação era conturbada. Ela registrou vários boletins de ocorrência contra o ex-marido. Em um deles, diz que Sidney fez ameaças por telefone. Peritos estiveram na casa. As roupas e pertences das vítimas foram retiradas e serão incineradas. Mesmo profissionais de muitos anos ficaram chocados com o que viram. A gente tem filhos, tem família. Eu, por exemplo, eu tenho 43 anos na polícia e eu nunca vi um caso assim. É um caso que chocou o mundo realmente, né? A Polícia Civil de Campinas busca identificar quem vendeu a pistola 9mm usada aí pelo atirador. Se identificada, a pessoa pode pagar pelo crime. Sobre a rebelião em Manaus, que deixou aí mais de 50 mortos. Os chefes de facções criminosas que estavam em presídios de Manaus devem ser transferidos para unidades federais. Depois da grave crise, a Polícia Militar vai reforçar a segurança dentro das penitenciárias. O governo de Manaus negou a ajuda da Força Nacional, pois não existe um risco na segurança pública. Mesmo assim, quem vive em Manaus está assustado. O que está acontecendo hoje, todo o policiamento está para lá. Então a gente tem que fechar mais cedo para manter a segurança da gente, né? Medo nós fica, né? Que a gente mora aqui. Mas eu acabei até de falar para ela mesmo que a gente tá nervosa, né? E rápido. A briga entre facções desencadeou a rebelião, que é considerado o segundo episódio mais violento da história do sistema prisional brasileiro, atrás apenas do massacre do Carandiru. As fugas foram do Ipate e do Compage. Duas das principais unidades prisionais de Manaus, onde 56 detentos foram assassinados. Os corpos estão aqui, no Instituto Médico Legal, e podem demorar até 3 dias para serem liberados. O local está superlotado e não tem capacidade para atender a demanda. Por isso, a Secretaria de Segurança Pública do Estado precisou alugar um caminhão frigorífico. A rebelião foi no domingo, mas nessa segunda, mais 4 detentos foram mortos em outra unidade, no Puraquequara. Não chegou a ser uma rebelião, foi um homicídio mesmo, porque eles só tinham a intenção de matar esse pessoal. Por causa da crise no sistema penitenciário, o ministro da Justiça veio até a capital amazonense e anunciou que os líderes das facções serão transferidos para presídios federais. Já há indícios das lideranças que ordenaram de dentro dos presídios e participaram desses homicídios, identificados, haverá um pedido de transferência das lideranças para os presídios federais.
3 novos presídios devem ser construídos no estado. O governo federal transferiu 1 bilhão e 200 milhões para o sistema penitenciário semana passada, e isso vai possibilitar também a abertura aqui no estado do Amazonas de aproximadamente mais 1.200 vagas para o sistema penitenciário. Mais um caso gravíssimo aí no começo desse ano, 2017, já é considerado o segundo pior da história, ficando atrás apenas o massacre do Carandiru, como vocês viram na reportagem. E um ladrão morreu após sofrer um infarto enquanto roubava uma farmácia na Vila Formosa, em São Paulo. Um casal foi preso e outro suspeito conseguiu fugir. Os 3 assaltantes entram na farmácia e vão até o caixa. O rapaz de camiseta vermelha está do lado de dentro do balcão, recolhendo dinheiro. De repente, ele se desequilibra e cai no chão. A mulher que está do lado tenta reanimá-lo. Parece estar assustada, depois ela sai com o comparsa. Rafael Henrique Silva dos Santos, de 23 anos, teve um infarto e morreu no hospital. Os outros 2 assaltantes foram presos. A morte durante o assalto repercutiu até mesmo na imprensa internacional. Este caso da farmácia aconteceu numa via muito movimentada da Vila Formosa, na zona leste de São Paulo, Avenida Renata. É um local com muito comércio e muitos moradores. E todo mundo reclamando da falta de segurança no local. Rosângela é feirante. Teve a casa invadida há poucos meses. Quando eu cheguei, estava tudo revirado, tudo no chão. É duro você chegar em casa, você ter pouco e o pouco ainda te levarem. E tem medo de andar pelo bairro à noite. Chega às 7 horas da noite, eu já tenho medo, eu não saio mais de casa. A não ser que meu marido venha comigo ou venha de carro, porque não dá para sair, é muito assalto aqui. Na rua da casa da Sandra, o problema é furto de carros. Sempre tem um ou outro que acaba passando para verificar se o carro tá fácil, se tá difícil, e acabam levando. No menor descuido, eles levam mesmo. Entre janeiro e novembro de 2015, foram registrados 604 furtos na região. O número de roubos também aumentou, de 549 para 603. Esta comerciante tem medo e prefere não mostrar o rosto. Assalto em residências, assalto em pedestres, no ponto de ônibus, que é o pedestre, no ponto de ônibus, que é o pedestre, que vem de manhã, 6 horas da manhã ele está esperando o ônibus, vem o motoqueiro e assalta, leva o celular. Na padaria do seu Luiz foram 4 assaltos. O moleque chega ali, fala pra menina, dá tudo, e a menina se apavora e vai saber se é de brinquedo, se é de verdade. Então, nessas alturas aí, a gente não pode ficar arriscando, né? Pelas portas que entram os bandidos, entram também os clientes. Elas precisam estar abertas, mas quem está do lado de dentro trabalha com medo. Trabalhar a gente precisa, agora trabalhar escondido é difícil. Aqui a Vila Formosa é um bairro muito bom, mas a insegurança está demais. Bom, certamente você já viu carros de passeio com equipamentos luminosos, alguns que até imitam o som e luz das viaturas da polícia, né? Pois é, essa prática é irregular e pode causar riscos à segurança. O uso das luzes, conhecidas como highlights, em carros e motocicletas comuns é proibido. Mas esse tipo de produto é oferecido livremente no comércio. Branco, amarelo, fica... Branco e amarelo. É. Agora azul e vermelho é bem legal e... Aí param na blitz. Bem legal, sim. Mas o uso indiscriminado desse equipamento pode pôr em risco a segurança no trânsito. Em importantes vias de São Paulo e até nas estradas, é fácil encontrar motoristas circulando com esses equipamentos. Aqui, o carro branco aciona a luz para abrir passagem na rodovia movimentada. O veículo da frente muda imediatamente de faixa e só volta depois do outro passar. Minutos depois, no mesmo trecho da rodovia, flagramos um outro veículo com a luz irregular. Aqui, o motorista permanece com a luz acionada no trânsito parado. Pelo Código de Trânsito Brasileiro, apenas os veículos de emergência das forças de segurança ou aqueles utilizados para a prestação de serviços de interesse público e previamente autorizados podem fazer uso de sirenes ou de qualquer outro equipamento de sinalização com luz. A penalidade é grave e prevê 5 pontos na carteira. O veículo também é apreendido. Se fosse um veículo oficial, normalmente o cidadão ele dá passagem para esse veículo passar. E esse cidadão dá passagem, muitas vezes ele coloca o veículo sobre a calçada, ele pode de repente acelerar, atropelar um pedestre já passando na faixa de pedestre.
De volta ao vivo com o RF News para todo o Brasil, 12 horas e 29 minutos. Fique ligadinho aqui na tela da Rede Família comigo até 1h da tarde. E um incêndio atingiu um prédio hoje pela manhã na rua 25 de março, em São Paulo. Acompanhe algumas imagens. De acordo com informações da polícia, o local era um cortiço onde moravam várias famílias. 2 pessoas ficaram feridas. Uma teria se jogado da sacada para se livrar das chamas. A rua foi totalmente interditada. Agora a polícia deve investigar as causas do incêndio. E uma mulher foi por um raio no litoral de São Paulo. O caso aconteceu no primeiro dia do ano. O estado de saúde dela é considerado grave. A imagem mostra o momento exato em que o raio caiu. Taline Campos, de 25 anos, estava com a família na Praia do Sonho, em Itanhaém, e foi atingida. O sol estava forte e fazia muito calor. Por isso, muitos turistas aproveitavam o primeiro dia do ano aqui na praia. Mas, de repente, o tempo mudou. E mesmo assim, a jovem de Guarulhos caminhava aqui na beira d'água, quando recebeu a descarga elétrica. Esta comerciante conta que tentou segurar a barraca por causa da força do vento. Saiu voando tudo. Foi assim, coisa de redemoinho, nunca vi isso na minha vida. A jovem deu entrada nesta unidade de pronto atendimento com uma parada cardiorrespiratória. Ela respira com a ajuda de aparelhos e o estado de saúde é considerado grave. Taline foi transferida para um hospital em Guarulhos. Os episódios se repetem todos os anos nas praias do litoral de São Paulo. Em janeiro de 2014, uma turista de Ribeirão Pires perdeu a vida na praia da Enseada, no Guarujá. E em dezembro do mesmo ano, 4 pessoas de uma mesma família morreram na praia do Canto do Forte, em Praia Grande. Tristeza também para a família de um pescador de Guarujá, que carregava portões de alumínio em seu barco em fevereiro do ano passado. Para evitar que a diversão se transforme em tragédia, a recomendação para os banhistas é deixar a praia ao menor sinal de tempestade. É preciso sair não só da água, mas da praia e locais abertos. Gente, não dá para desafiar as leis da natureza não nessa época do ano com tanta chuva. Se tem temporal se formando, procure um lugar protegido. Fernando Pimentel, do PT, utilizou um helicóptero de propriedade do estado para buscar o filho após uma festa de Réveillon em Escarpas do Lago, condomínio de luxo localizado na área da represa de Furnas, em Capitólio, Minas Gerais. Aí, gente, ó, Pimentel vindo aqui buscar o menino dele, helicóptero. O vídeo se espalhou pelas redes sociais. De folga, mas usando um helicóptero oficial, Fernando Pimentel chega a um condomínio de luxo em Escarpas do Lago, no sul de Minas. O filho dele passou a virada de ano com amigos no local. A aeronave decolou de volta para Belo Horizonte minutos após o pouso, logo que embarcou o filho do governador. Questionado, o governo não divulgou o valor do voo, mas uma empresa de táxi aéreo estimou os gastos em R$20 mil. O mesmo trecho, ida e volta, em uma aeronave do modelo usado pelo governador. O governo de Minas Gerais decretou estado de calamidade financeira em dezembro. Os servidores do estado estão recebendo os salários em regime de escalonamento, alguns só no final do mês. Além de não divulgar o valor do voo, a Secretaria de Governo disse que não há qualquer irregularidade nele. Este decreto de 2005 permite que o governador de Minas utilize as aeronaves oficiais em deslocamento de qualquer natureza por razões de segurança. Pimentel se explicou pelas redes sociais. Disse que foi ao condomínio com a intenção de ficar o dia lá, mas que o filho não se sentia bem e por isso resolveu voltar. O caso chegou à Assembleia Legislativa. Agora é para valer, viu? Meninos podem tomar a vacina contra o HPV, uma doença sexualmente transmissível. A meta é imunizar 3.600.000 adolescentes no Brasil, mas o primeiro dia de vacinação foi bem tranquilo. A procura pela vacina contra o papilomavírus humano, o HPV, foi pequena no primeiro dia de imunização do ano. A Secretaria Municipal de Saúde diz que todas as unidades já estão abastecidas com as doses
que este ano também serão aplicadas em meninos de 12 e 13 anos de idade. O papilomavírus humano é uma doença que ela é transmitida via contato sexual. E quanto mais precocemente você puder proteger, melhor. O que os pais não podem esquecer é de um documento de identidade dos filhos para comprovar a idade. A meta é imunizar mais de 160 mil meninos até o final do ano em todo o estado. Maria levou a filha de 11 para ser vacinada contra o HPV no ano passado. Primeira e segunda dose, que é importante, né? O que a senhora achou de ter feito isso? Que acho que toda mãe tem que se atentar a isso. Com certeza. Todas as doenças é muito importante, né? Outra mudança no calendário de vacinação é que a partir de agora, os adolescentes dessa faixa etária também poderão receber a vacina contra a meningite C, a bacteriana, que antes estava disponível nos postos apenas para crianças entre 3 meses e 4 anos. E é bom que todos os adolescentes aí se vacinem, aliás, os meninos e também as meninas, para prevenirem essa doença sexualmente transmissível. De volta e ao vivo, 12 horas e 47 minutos. Bom, já está aberta a temporada de liquidações de início de ano. Mas aqui vai o alerta. Pesquisar bastante é a melhor dica para evitar o impulso da compra e evitar também ser enganado por falsos descontos. A Eliane é a típica freguesa de janeiro, dessas que fazem a alegria do comércio nessa época. É hora de correr atrás e pegar esse cliente que guardou um pouquinho do dinheiro para aproveitar agora no começo do ano. Por isso a loja abriu hoje já com aquele descontão. Em vista de dezembro tá um pouco mais barato. Tem coisas que você compra pela metade do preço. Nem sempre a mercadoria anunciada como em liquidação é mesmo um produto em oferta. Às vezes não passa de uma estratégia de venda. Por isso, o ideal é que o consumidor tenha noção dos preços fora das promoções para poder comparar. A gente tem que valorizar o dinheiro, né? Ah, com certeza, filha. É tão difícil ganhar, né? O casal do Paraná encontrou jeans em oferta. Para nós compensa. O Diego vai levar um e o Eduardo também aproveitou. Paguei 109, se não me engano era 160 ou alguma coisa assim. Importante não comprar por impulso. Preferir desconto à vista, fugir dos juros e saber que o lojista não é obrigado a trocar a mercadoria. Nas lojas físicas, a troca só é obrigatória em caso de defeito. Se o produto apresentou algum problema, descosturou, está rasgado, desbotou, o consumidor pode acionar sim o lojista e aí ele fica obrigado, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a reparar esse produto. Mas nem todo mundo está satisfeito no meio das ofertas. Para certo tipo de consumidor, liquidação é um jogo de paciência. Esperar mais uma semana, eu creio que vai baixar mais ainda. Uma pesquisa aponta que a semente da fruta pode ser usada de várias formas, em ração para animais e até na indústria cosmética. A fruta que o Cairo vende a R$3 não é cara à toa. É uma das mais ricas em vitaminas. Goiaba é rica em vitamina C, vitamina A e além de ser boa para os ossos, é uma fruta bem gostosa. Outra vantagem é que a gente come a casca, a polpa e até a semente. Não sobra nada da goiaba, né? De jeito nenhum, né? Não perde nada, né? Só o bichinho da goiaba, tem que ficar esperto. Com certeza, mas tem vezes que vai até o bicho, né? Mas na indústria de alimentos, para fazer doces e sucos, por exemplo, as sementes são descartadas. Toneladas e toneladas vão para o lixo todos os dias. E aí vieram os pesquisadores da Universidade Federal de Goiás e descobriram que a semente é uma fonte importantíssima de proteína que estava sendo desperdiçada. Foi no laboratório que eles se depararam com esse potencial até então desconhecido. Além de 15% de proteína na composição, tem gordura boa e tem antioxidantes. Depois de processada, se mostrou um excelente alimento para aves. A ração natural aumentou o desempenho, principalmente das galinhas. Esses ovos, foi melhorado a qualidade do ovo, a espessura
a altura da gema, o peso do ovo de forma geral. Isso é importante para a indústria porque ele vende por peso, e a espessura da casca do ovo. Outra utilidade eles descobriram manuseando as sementes. Perceberam que a pele ficava mais macia. O esfoliante já deve estar no mercado em abril. A semente é muito mais saudável que os aditivos químicos usados nos cosméticos em geral. Até o Rio Quiriri, em Santa Catarina, que tem feito a alegria de turistas com esse calorão todo. Isso porque, além da beleza da paisagem linda aí, as águas são cristalinas, olha só. Vendo essas cenas aí, dá ou não dá vontade de entrar no rio também? É no frescor das águas do Quiriri que muita gente encontra a salvação nos dias de calor. Estamos gostando muito do local. Muito bom mesmo. Prefiro água doce, né? Porque a salgada faz, né, queima mais a pele, né? E nós temos uma pele mais branquinha, então aí depois é pior, né? Aí fica ardendo. Então melhor uma água doce, com certeza. A água rasinha é perfeita para as crianças. Dá para descansar enquanto elas brincam. Dá para brincar de piscina, de nadar, assim, essas coisas. Os rios nas regiões rurais de Joinville viram prioridade para o lazer de muita gente. Porque além do visual lindo, com vista para a serra e verde por todos os lados, e do clima agradável, ainda são de fácil acesso. Para chegar no Quiriri são cerca de 25 quilômetros do centro. O calor era muito, aí tinha que pegar um rio. Se é para descansar, nada como o barulhinho da água, que embala o sono do Davi. Mas tem quem vem para passar o dia todo. Assa o seu churrasco, traz o lanche, a bebida, e tem quem vem de longe. Não é só o pessoal aqui de Joinville e da região que aproveita essas belezas aqui do Quiriri. A gente encontrou aqui um pessoal que veio de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, fugiu lá do clima um pouquinho mais ameno para vir aqui se refrescar nas águas de Santa Catarina. Aqui o calor é mais intenso que lá, né? Nós lá temos hoje com 30 graus, hoje lá em Caxias, né? Aqui não, aqui já tá uma sensação térmica de 40 e poucos graus, né? A gente tá cozinhando, mas agora a gente vai se refrescar no rio. A família traz o que acha necessário. Para ajudar, a prefeitura instalou banheiros químicos que vão ficar disponíveis todo o verão. Na estrada Quiriri são 6 no total. Na água, só alegria para os marmanjos e para os pequenos. Eu mergulho para pegar as pedras. Que é só alegria. E o RF News termina aqui. Uma ótima tarde para você e até amanhã, se Deus quiser.